que voltou a gravar. Então, como é que a gente pode pensar na estrutura dos genes? O que está ali naqueles cromossomos que a gente viu que segregam durante a divisão celular? Lembra que eu falei que os estudos de famílias é muito importante para a gente identificar doenças genéticas, porque você tem esse compartilhamento das alterações genéticas nos loci, né, nas regiões. Nos últimos 20 anos, 30 anos, houve uma explosão da capacidade de identificação dessas regiões. Então, por exemplo, você tem famílias afetadas por mucolipidose tipo 2, que é muito provavelmente alguma alteração na dinâmica e metabolismo de lipídios ali na formação de algumas mucosas, e o 2 é diferente do 3 por uma série de características, né? Não vou nem entrar aqui nesse detalhe, mas, graças a famílias afetadas por essa doença, encontraram regiões compartilhadas entre eles que permitiram a identificação de uma mutação ou algumas mutações causadoras daquela doença e a evidente associação dessa região com a doença, tá bom? Então, a gente tem aqui, por exemplo, doença de Huntington, que é algo que a gente vai falar um pouco na aula de herança dominante, que é uma doença provocada por uma alteração bem importante nessa região do genoma e que foi mapeada, ou seja, várias famílias com características clínicas semelhantes foram estudadas para buscar regiões que eles compartilham entre si, compartilham entre os afetados e não compartilham entre os não afetados. E um outro estudo com a outra família identificou a mesma região, e um outro estudo identificou a mesma região, e aí foi mapeado, então, o locus que contém o gene, que quando alterado, que quando é portador de um alelo patogênico, de um alelo diferente do normal, de um alelo mais raro do que os outros, provoca a doença de Huntington. Então, vamos olhar um pouquinho o que significa essas alterações genéticas, e aí a gente vai ficar pronto para as próximas aulas, que vão ser especificamente de herança monogênica. Tá? Então, como eu falei para vocês, né, ali no núcleo a gente tem o DNA, que ele está enovelado ali em proteínas. Se a gente olhar de perto, ele tem essa estrutura, né, em solenoide, que é um aglomerado aqui de agregados do DNA com proteínas. E aí, mais de perto, o DNA, então a gente desceu aqui a escala, ele está agregado aqui num octâmero de histonas. Então, as histonas são esse tipo proteico que super interage com o DNA, tá bom? E por muitos anos se achava que as histonas elas não tinham um papel funcional importante no genoma e tal. Hoje em dia isso mudou. Para quem já ouviu falar em epigenética, né, que são as alterações importantes, né, dos cromossomos, mas que não alteram a sequência do DNA em si, as histonas elas têm esse papel. Então, as histonas elas podem ser modificadas, né, adicionadas, por exemplo, um grupo acetil, um grupo metil, e elas vão mudar essa capacidade de conformação da cromatina, abrindo ou fechando essa região e permitindo o acesso de maquinaria de expressão gênica, maquinaria de transcrição, por exemplo. Tá? Então, as histonas elas têm esse papel importante. Mas aí, se eu olhar e separar bem aqui, o DNA solto, que não é uma condição normal, né, na célula, o DNA solto ele praticamente não existe, normalmente ele está associado a proteínas. A gente tem aqui essa escala aqui de 2 nanômetros. Tá? E aí, num resumo bem resumido do fluxo da informação genética, a gente tem aqui o DNA, que vocês viram na divisão celular, ele precisa ser replicado, né, para transmitir de uma célula para outra, e também, né, então, na proliferação celular, você cresce ali osso, cresce pele, você cresce tumor, você tem mitose, e essa mitose significa a replicação também do DNA. Mas num subconjunto específico, que são as células germinativas, você faz as células gaméticas,
que vão ser transmitidas adiante nas gerações. O DNA cromossômico, né, e aí é interessante porque a gente pode falar de DNA mitocondrial também, ele armazena essa informação em unidades chamadas genes, como eu falei, e você transcreve aquilo ali para um RNA. Se for um RNA mensageiro, significa que ele contém ali, então ele contém informação para codificar uma proteína. Então ele sai do núcleo, eu vou mostrar isso com um pouco mais de detalhes, e ele vai parar num ribossomo que vai traduzir. Então o ribossomo ele tem esse papel de passar um RNA mensageiro que vai interagir com outro tipo de RNA, chamado RNA transportador, que vai carregar ali resíduos de aminoácidos a serem ligados em ligações peptídicas, sintetizando assim um polipeptídeo baseado no código que estava no RNA, que por sua vez foi transcrito de um código que estava ali no DNA. Tá? Então vamos pensar aqui. Deu muito trabalho fazer esse slide. Vamos ver se ficou bom, vamos ver se ficou útil, tá bom? Então eu coloquei aqui representando um gene, por exemplo, um gene codificante de proteína. Como eu falei para vocês, nem todo gene codifica proteína. Dentro do núcleo, tudo bem? E eu tentei representar aqui que o DNA ele tem uma fita dupla. Por que isso é importante? Porque, como eu falei para vocês, é uma fita dupla antiparalela. Tá? Então, você tem uma fita que ela está na posição 5', 3', e a outra fita que ela está na posição 5', 3', complementar de maneira antiparalela. Isso é biologia molecular. Isso vocês podem revisar também no livro que eu passei, e tem livros de biologia molecular excepcionais que também trazem esse assunto. Tá? Ela não tá, as fitas elas não estão aleatoriamente ligadas, elas têm complementariedade, sempre A com T, né, adenina com timina, e sempre citosina com guanina, C com G. Tá? Dentro do gene, então falando aqui de uma arquitetura do gene, a gente tem essas estruturas que também são estruturas informacionais, ou seja, tudo é DNA aqui, tudo é nucleotídeo, tudo é DNA. Mas existem informações importantes aqui no gene que a gente vai chamar de exons, e vocês vão entender por que o nome é exon, tá bom? O fato é, o gene, então, ele tem essa característica meio interrompida. Isso é típico de eucariotos. Tá? Bactérias, em geral, não têm exons diferentes. É tudo corrido aqui. É uma leitura corrida. Tá? E o que eu quero falar para vocês é que existe uma direção. Tudo bem? Se eu falei para vocês que existe uma direção, então, na verdade, uma dessas duas fitas ela vai ter a informação código, né? A informação direcionada. Existem genes, se eu pegar um cromossomo, né, eu convencionei que eu vou deitar o cromossomo e eu vou ver da direita para a esquerda, então como a nossa leitura mesmo, eu vou chamar isso de fita da direção do cromossomo. Então, existem genes que estão na mesma direção que o cromossomo é contado, né? Então ele está de 5' para 3', digamos aqui que é a primeira base do cromossomo, tá? E existem outros genes que estão na fita de baixo, não tem nenhum problema, tudo bem? Vocês só têm que entender que um gene codificante de proteína e até os genes codificantes de RNAs funcionais, eles têm uma direção. Tá? Pode ser a mesma direção que eu convencionei deitar o cromossomo e começar e terminar, convenção total, ou podem ser direções na direção oposta. Não tem nenhum problema. A polimerase ela vai começar aqui a transcrever e vai andar para lá. Em outros genes, a polimerase vai transcrever do outro lado. Não há nenhuma implicação própria do fato de estar um gene de um lado, outro gene do outro. Nenhum problema. Absolutamente nenhum problema. Vocês têm que entender que há uma direção. Ou é na fita de cima, ou é na fita de baixo, sempre na mesma direção, sempre de 5' para 3'. Tudo bem?
Por que 5 linhas para 3 linhas? Porque a polimerase ela tem essa exigência, ela precisa de uma hidroxila livre ali no carbono 3 linhas, né, do açúcar do DNA, e ela sempre precisa daquilo ali. Então ela constrói numa direção 5 linhas para 3 linhas. Isso é biologia molecular pura, não vem ao caso. É importante saber que tem uma direção. Tudo bem? E aí o processo de transcrição vai gerar um RNA, que eu vou chamar de um RNA mensageiro primário. Lembrando que o nosso exemplo aqui é um gene codificante para proteína. Esse RNA mensageiro primário, vocês estão vendo aqui que ele está alinhado aqui com a região dos exons, tá bom? Mas ele também carregou esse trecho aqui em azul. Quem é que promove a transcrição de acontecer? É uma região que também faz parte do gene, que é uma região chamada promotora. Ela promove, ou seja, ela atrai fatores de transcrição e ela atrai outros componentes que vão permitir que essa região seja transcrita. Tá? E é por isso que você não tem todos os genes transcritos em todas as células. Você tem a região promotora. Por que uma hemácia, um leucócito, é diferente de um neurônio se o genoma deles é igual? Porque você tem em cada um dos genes que compõem ali que está expresso em um tipo celular e em outro, você tem uma região promotora, mas você não necessariamente tem o fator de transcrição que vai permitir a expressão daquele gene. Tudo bem? Então, você tem a diferenciação celular, isso é uma outra parte de biologia molecular importante. Na diferenciação celular, você tem combinações diferentes de fatores de transcrição que vão ligando e desligando os genes, para permitir que em algumas células ele seja transcrito, em outras ele não seja transcrito. E quando ele é transcrito, em algumas células ele pode ser muito transcrito, em outras células ele pode ser pouco. Então, não é só um interruptor liga e desliga, é como se fosse um dimmer. Então, você tem um ajuste bem fino do que é transcrito e do que não é transcrito. Não é o escopo da aula de hoje, eu só estou falando para vocês que existe uma região no genoma que é como se fosse uma fechadura, né, para você abrir e fechar. Ainda precisa da chave, e a chave é o que vai fazer a diferença de um gene ser expresso numa célula ou não ser expresso naquela célula. Tá bom? Existem outros elementos ali regulatórios, então a gente pode chamar isso tudo aqui de região regulatória, que é um enhancer, ou seja, um amplificador, né, daquela expressão que está mais longe. E aí tem gente que fala, ele faz parte do gene se ele tiver até X 1000 bases de distância do início aqui da região transcrita. Tem gente que fala que ele está fora do gene. A verdade é que a gente chama de enhancer aqui quem está mais longe, de fato. Tá? E aí, eu falei que você transcreve um RNA primário, um RNA mensageiro primário. Isso significa que ele vai ter uma fase de processamento, né? Uma fase de amadurecimento. E uma das principais etapas do processamento é o que a gente chama de splicing. Então, o splicing é para remover o que foi transcrito desses trechos aqui que não contém a informação codificante da proteína. E aí, o RNA mensageiro maduro, ele é simplesmente a somatória aqui dos trechos dos exons. E agora vocês vão entender por que o nome é exon. Tá? Então, a gente estava dentro do núcleo. Tudo bem? O RNA mensageiro maduro precisa sair do núcleo e ir para o citoplasma. Então, a gente chama de exon tudo aquilo que é exportado do núcleo para o citoplasma. O que fica internalizado aqui no núcleo, tá? Então, o que foi retirado aqui do RNA mensageiro primário e não ficou no RNA mensageiro maduro, a gente chama de intron. Então, isso aqui é um intron, isso aqui é um intron, isso aqui é um intron. Por que eu estou falando isso? Porque o exon, então, ele contém região codificante. E o intron, ele contém região não codificante. Então, eu não tenho códons aqui, eu não tenho as trincas de nucleotídeos que codificam aminoácidos na região intrônica. Vou abrir um parênteses aqui, que é bem em biologia molecular, mas é importante vocês saberem, que é
o fato de que nem todo exon é expresso em todas as células. Então, existe uma coisa chamada splicing alternativo, que é, no leucócito, esse gene aqui, ele tem o exon, ele tem um transcrito que contém o exon 1, 2, 3 e 4. Esse mesmo gene, ele é expresso num cardiomiócito, numa célula lá do coração. E lá, ele tem o exon 1, 2 e 4. Pulou o exon 3. Tudo bem? No genoma, essa região continua sendo exon. Por quê? Em algum tecido, em algum momento, aquilo ali foi exportado no RNA maduro para o citoplasma. Mas você tem, pelo menos, para esse gene hipotético que eu criei aqui agora, 2 transcritos. Um transcrito típico de leucócito, que é composto pelo exon 1, 2, 3 e 4, e um transcrito típico de cardiomiócito, que é composto pelo exon 1, 2 e 4, por exemplo. Tá bom? Isso é um mecanismo muito interessante de ter uma diversidade de proteínas, então, digamos que aqui tinha um domínio catalítico, um domínio de enzima, e aqui tinha um domínio estrutural. Então, ele continua sendo estrutural nos dois tecidos, mas só no leucócito ele tem a atividade enzimática que é decorrente do domínio codificado no exon 3, por exemplo. Estou dando um exemplo super, hiper hipotético. Tá? Então, existe uma região codificante aqui no meio do RNA maduro e ela não pega as pontas. Está vendo? Aqui eu fiz uma questão de identificar desse jeito. Por quê? Existe essa região aqui no começo e essa região aqui no final, que elas são transcritas, tudo bem? Elas são mantidas depois do processamento, mas elas não são traduzidas. Então, elas se chamam UTR, Untranslated Region, região não traduzida. Existe uma no começo, que é a região 5' UTR, existe uma no final, que é a região 3' UTR, e elas têm outros papéis. Ela tem um papel de proteger a região codificante de degradação da RNA, ela tem um papel de regular a tradução, então ela se dobra mais ou se dobra menos para regular a tradução, e por isso elas são muito importantes, porém elas não são traduzidas. Ou seja, uma alteração que tem aqui não vai modificar o código, não vai modificar a sequência de proteína. Tudo bem? Então, a tradução promove aqui a sequência de proteína. Eu fiz esse desenho bem bonito para mostrar para vocês que as proteínas elas também são macromoléculas, são polímeros, que eles têm uma linearidade, né? Então, a gente falou de linearidade aqui, não é uma linearidade estrutural da molécula, essas moléculas todas se dobram, mas ela tem uma sequência. E essa sequência ela vai se dobrar em elementos importantes de interação entre dois domínios, por exemplo, formando aqui uma estrutura. Digamos, isso aqui pode ser ancorado na membrana, aqui é um sinalizador para mandar essa proteína para o retículo endoplasmático, aqui é o sítio catalítico, então o substrato vai entrar aqui, ele vai ser transformado, e assim sucessivamente. Esse processo aqui se chama tradução. Tá bom? Tudo bem até aí? Vou fazer aqui aquela paradinha.